Olá, muito boa noite, estudantes da doutrina. Bem-vindos aqui ao canal, mais um estudo do livro Nosso Lar. Hoje vamos ler o capítulo número 28 com o título Em Serviço. Eu estou aqui com o grupo do Centro de Estudos da Doutrina Espírita Casimiro Cunha e vamos iniciar este estudo, como habitualmente, com a nossa prece inicial. E assim eu vou pedir a todos que possam ir fechando os olhos, elevar os pensamentos a Jesus. E vamos juntos serenando os nossos corações. Levar nossos pensamentos em direção ao Mestre amigo que nos espera nesta hora para mais um encontro. Reunidos que estamos em seu nome e Ele assim conosco está presente. Agradecemos ao Mestre Jesus, ao nosso Pai Criador de todas as coisas, pela oportunidade de nos reunirmos novamente, pela bênção deste estudo que é como um bálsamo ao nosso coração. Agradecemos pela chuva de bênçãos e alegrias que descem sobre nós neste momento. Agradecemos por podermos estar juntos, pela companhia dos nossos mentores espirituais, pelos mentores deste estudo, por todos os aprendizes da doutrina que se juntam a nós nos vários planos da vida. Obrigada, Senhor, por este dia, por esta oportunidade. Que as vossas bênçãos de amor se espalhem pelo universo, consolando os aflitos, balsamizando dores, esclarecendo, obrigada, Senhor. Que a vossa paz se faça entre nós, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E do capítulo número 28, em serviço. Encerrada a prece coletiva, ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor, a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Sentia-me alcançado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a ventura do trabalho, afinal, e o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Estabelecido o contacto elétrico, o pequenino aparelho, sob meus olhos, começou a transmitir o recado, depois de alguns minutos de espera. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando às trevas espirituais 29 irmãos. 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar.
Notando que Narcisa e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz. Não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheço o episódio da sua vinda. É preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas se transportado, enquanto a segunda corta celere as vastas regiões do céu. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa, ponderando. É muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva algo pesarosa. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Em seguida levou a destra à fronte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou: Resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. Ofereço-me com prazer para que o possa aproveitar, exclamei espontaneamente. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando. Pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficarão também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salústio, 2 irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno, em vista de compromissos anteriores. No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando, quanto possível, a execução. E descortinou-se campo enorme de providências, enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e trechos de enfermagem, eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. Não poderia explicar o que se passava comigo. Apesar da fadiga dos braços, experimentava júbilo inexcedível no coração. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava, francamente, na compensação dos bónus-hora, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: Desejo a vocês muita paz de Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã às 8 horas você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós, com o grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes, com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente.
Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer da sua conversação, carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Mas a irmã aqui trabalha há muito? Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação, em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar os meus desejos. Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso um endosso muito sério. Que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão dos meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda e nossa benfeitora da regeneração. Prometeu que endossaria os meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui, para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. No primeiro instante quis recusar, considerando demasiada a exigência. Depois reconheci que ela estava com a razão. Afinal, o conselho não visava a interesses dela, e sim ao meu próprio benefício. E ganhei muito, aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada e mais humana, e creio viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou: Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Obrigada, Ana. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo, leitura do nosso querido livro Nosso Lar. Na noite de hoje, nós, então, lemos aí, com a ajuda da nossa irmã Ana, capítulo número 28, Em Serviço. E vocês hão de concordar que é muito bonito ver André aí finalmente trabalhando, colaborando com a colônia. E é bonito ver a transformação desse irmão, não é? Deixa eu só colocar aqui. Então, em serviço, nós vamos refletir um pouquinho nessa parte em que se lê Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Esse chamado aí, chamando os samaritanos, nos faz refletir quem eram os samaritanos. E o significado de samaritano é referente ao povo que habitava a cidade da Samaria, que também se refere a uma língua falada, não é, dessa região, que se situava antigamente em um monte entre a Judéia e a Galileia, e nos dias de hoje é localizado na Palestina, entre Israel e a Cisjordânia. E, com a ajuda de Allan Kardec, nós vamos ver o que Allan Kardec nos traz sobre os samaritanos no Livro dos Espíritos. Perdão, no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos então ler aí o que nós temos com relação aos samaritanos. Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Na parte terceira das notícias históricas, Kardec se refere aos samaritanos da seguinte forma: após o cisma das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se sobre os romanos
a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, lhe deu o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. Aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, para tomarem maior acisão e não a terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, constituíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que contra a lei de Moisés, e rejeitava todos os outros livros, que a esse foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos, da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heretéricos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinham, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas, se bem fosse a mesma a origem das crenças de um e outro. Eram os protestantes desse tempo. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e em Jafa. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só entre si contraem alianças. Super interessante. E nós acho que todos nós já ouvimos aí o dizer, não é, de ser um bom samaritano. Nós sabemos aí, então, que era um povo que se afastou, mas nós também temos, não é, a parábola do bom samaritano. Então tem sempre esse dizer dos samaritanos. Agora nós sabemos quem são os samaritanos. O povo de Samaria. Também iremos refletir em como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Então André aí achou super estranho por que os espíritos que estavam sendo socorridos precisavam aí e Tobias sorriu e lembrou André que da forma com que ele chegou na colônia, né? Parece que ele já havia se esquecido. Vocês se lembram como foi? Como André chegou à colônia? Ele chegou andando, ele chegou volitando. Como é que foi? Quem é que pode me dizer aí? Já volitava e tudo. Estou a brincar. Não, foi numa maca. Foi numa maca, exatamente, quando ele foi socorrido. Tobias também usa 2 exemplos que eu me identifico imensamente. Eu já repeti aqui várias vezes, desde o primeiro capítulo, que é preciso recordar sempre que a natureza não dá saltos e que na Terra ou nos círculos do umbral estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas se transportado, enquanto a segunda corta, célere, as vastas regiões do céu. Não é? Ninguém vira um santo porque desencarnou. Nós estamos sempre dizendo isso aqui. Nós começamos, não é, a saber o que nós aprendemos até aqui, a sentir o que sentimos aqui, daí a necessidade de procurar identificar os pensamentos para se conectar com as frequências mais leves e mais sadias. As questões das aves, exatamente o que escutamos Lísia nos dizer com relação à roupa suja, vocês se lembram? Quando Lísia usa o exemplo de ter que se lavar, se limpar das nódoas, não é? Essa comparação que Tobias fez
é muito parecida com o que Lísias tentou ensinar André aí no passado, que a densidade era tanta que não permitia os espíritos recém-chegados a volitar, não é? Por exemplo, ou usarem o pensamento para comunicação, ou se desprenderem imediatamente dos hábitos alimentares, a contenção de energia, nós vimos também isso. Então, foi um exemplo muito bem dado. Seguindo em frente, nós vamos, então, tomar de uma das questões do livro O Consolador. Eu vou pedir ao nosso irmão Felipe para poder fazer a leitura, por favor. Então, do livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo irmão amigo Emmanuel, temos a pergunta número 131. Como adquire experiência o espírito encarnado? A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Obrigada, Felipe. E aí, vocês concordam? Concordam? Sim. Também eu não consigo ver quem é que discordaria de Emmanuel. Mas o que vocês acham sobre o que Emmanuel nos trouxe aí para refletir? Felipe, já que o senhor está aí com o microfone aberto. Quer dizer, eu concordo, e até hoje eu li em qualquer sítio, já não me recordo, uma coisa que me marcou profundamente, que diz que a oração é o momento em que nós nos lembramos de Deus e que o trabalho é o momento em que nós nos esquecemos de nós próprios. E estas são as duas faces de uma moeda que se chama caridade, que se chama indulgência, que se chama o verdadeiro perdão. E aqui relembro uma questão que é muitas vezes citada no nosso grupo quando estamos reunidos, que é lá no livro dos Espíritos, lá no livro dos Espíritos, eu não sei o número da pergunta, mas aqui no grupo alguém me ajudará, que é como é que se reconhece o verdadeiro espírita, não é? Acho que é assim a pergunta. E que o espírito da verdade diz aquele que tem indulgência perante a imperfeição dos outros. Acho que é assim qualquer coisa. E no fundo é isto que Emmanuel também nos traz neste trechinho, que é através do trabalho nós esquecemos de nós, através do nosso esquecimento vamos pegar naquilo que a irmã Narcisa nos deu, da explicação do tempo acerca dos 10 anos de serviço, que é necessário que passe tempo, mas que não é só necessário que passe tempo, é necessário que esse tempo que passa seja bem emprego para que nós possamos compreender aquilo que temos que transformar em nós, e a irmã Narcisa dizia que era um ajustamento do sentimento. Verdade. E essa resposta que Emmanuel dá para a pergunta é trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo. Nós sempre aprendemos com o nosso sofrimento, não é? É um conjunto aí, uma junção aí muito bonita, um resumo do que é uma encarnação, não é? E o que é a evolução de um espírito. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Podemos seguir em frente? Então, boa. Sim, Desculpa, vai lá, Ana. não, é só dizer é a resposta de Jesus, é a definição que ele dá da caridade. É a indulgência para com as faltas dos outros e o perdão das ofensas. Benevolência para com todos. Exato. Essa do bom espírita é aquele que, o espírito, aliás, é aquele que desempenha esforços para se melhorar. Por isso é que eu gosto deste grupo, sempre atento. Sempre Obrigado. todo mundo ali, ó, também. Estava pensando a mesma coisa. Muito bem, muito bem. Muito orgulho de vocês. De todos nós, juntos. Fazemos um time incrível. E aí nós vamos refletir aqui
não pensava francamente na compensação do bônus hora, nas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Conduto, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no Ministério do Auxílio. Não é? André está se transformando aí diante de nossos olhos, não é? Dante, ele se mostrava um homem materialista, senhor de si, orgulhoso de suas conquistas terrenas, seus títulos, não é? E do que ajuntou enquanto encarnado, né? Agora, já mais humilde, se doando ao trabalho, se dedicando a ouvir e aprender com paciência. E vemos que ele já tenta deixar orgulhosa a própria mãe, que tanto ama, não é, que o auxilia, mas também aqueles que acreditaram nele e deram a ele uma oportunidade. Quanto de nós deseja também amadurecer espiritualmente? Eu posso dizer com certeza que 100% de todos vocês que estão aqui presentes hoje, ou até aqueles que nos seguem no YouTube ou que veem os vídeos depois mais tarde, que têm se dedicado ao aprendizado, porque deseja se transformar, não é? Erguendo aí a bandeira da fé em Jesus, que é a nossa reforma íntima que falávamos no slide anterior. E você deve pensar todos os dias, eu vou lá participar da leitura do livro, né, para aprender mais um pouquinho, pelo menos é o que eu penso. Eu sempre venho aqui para aprender, porque eu aprendo com você sempre. Isso já é um compromisso que nós fazemos com nós mesmos, para o nosso próprio benefício. Exatamente como a Narcísia fez com a irmã Veneranda, o tal endosso que ela cita, que é esse compromisso que ela fez. Nós vamos fazer uma reflexão em grupo e eu vou pedir para vocês, esse é um convite que nós temos aprendido tanto nas últimas 28 semanas que nós estamos juntos. São quase 7 meses, gente, nós estamos aqui juntos. E eu me pergunto, quando o assunto é reforma íntima, mudança de atitudes, controle dos pensamentos e das palavras, o amor ao próximo, o trabalho em prol dos outros, a prática da caridade, as leituras edificantes, a paciência, a disciplina, tudo que nós estamos aprendendo e nós dividimos, não é? O que vocês doariam para quem está chegando? Aí vem a proposta do estudo, que é o que você aconselharia a quem está chegando hoje, a quem está assistindo o livro, assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, ou quem nunca ouviu falar sobre a doutrina espírita e se deparou com o nosso vídeo, ou passou na porta do centro e achou interessante e quis entrar, ou um colega de trabalho, um estranho dentro do autocarro. O que você poderia passar uma experiência própria sua? O que você poderia aconselhar para uma pessoa que está iniciando? E nós estamos aqui no capítulo 28, não é? Nós já demos aí 28 saltos de aprendizado, de reflexão, de partilha. O que nós podemos passar aí para esse irmão que está começando? Então, nós somos pouquinhos hoje, não será muito longo, nós vamos fazer uma pausa aqui no vídeo, enquanto nós nos reunimos em 2 grupos, e nós retornaremos aí daqui a alguns minutinhos. Então, o que é que nós diríamos? Bem, um bem-vindo é sempre reconfortante. Mas agora um bocadinho mais a sério. Bem, acho que no momento em que cada um vive, principalmente este grupo, já seríamos capazes de descrever, como nos é dito numa determinada literatura que nós não nos recordamos aonde, quão maravilhoso é a viagem ou a aventura de descobrirmos Deus e descobrirmos Jesus na nossa própria vida. E com isto,
essa aventura é tão maravilhosa que nos desfaz qualquer ilusão que muitas vezes nós temos inicialmente quando chegamos a um centro espírita, a um determinado sítio, que é que alguém vai resolver os nossos problemas, alguém vai tratar das coisas por nós. Num passe de mágica, todos os nossos problemas se vão resolver. E então nós começaríamos por dizer isso, que aqui é a casa de Jesus, onde nós encontramos todas as dádivas, todos os recursos que nós necessitamos para nos transformar. Mas há uma coisa que nós precisamos fazer, que é a nossa boa vontade em querer mudar. O esforço próprio de querermos aprender, de querermos trabalhar, de querermos experienciar, e a cada passinho que dermos é um toque de conhecimento que adicionamos a nós próprios para descobrir a luz imensa que existe em nós. E então nós diríamos que é uma aventura maravilhosa, mas que necessita da nossa boa vontade para que ela se concretize. É como, a título de exemplo, é como nós olharmos as maravilhas todas do mundo, que são maravilhosas, não é? Os vários cantos que o mundo tem, mas é preciso que nós queiramos comprar a passagem para podermos ir nos deslocar a cada um desses sítios e visitar. E então é isso que nós dizíamos às pessoas, convidá-los, que cada um queira comprar essa passagem para visitar estes sítios maravilhosos que Jesus Cristo tenta nos mostrar. Muito bem. A Mônica e Ana, vocês querem acrescentar alguma coisa ao que o Felipe disse? Disse tudo? Ótimo. E agora do grupo Aprendizes, Mada? Bem, como o primeiro grupo disse e disse muito bem, que resumiu, foi o nosso resumo da nossa conversa aqui do grupo dos aprendizes, que foi a primeira coisa que devemos dizer sempre é sejam bem-vindos, sejam sempre muito bem-vindos. Mas falámos que quem vai conhecer a doutrina, não é? A doutrina vai-nos trazer alegrias, vai-nos trazer conhecimento, bênçãos de amor, mas vai-nos trazer principalmente um espelho sobre nós mesmos, não é? Colocado à nossa frente e onde podemos ver tudo, aquilo que está bom e principalmente aquilo que precisa ser corrigido e trabalhado em nós. E depois precisamos nós de ter essa coragem e essa vontade e aceitar essas nossas dificuldades e abraçar o trabalho de melhorar e corrigir. E por isso falaste muito bem, Filipe, antes da nossa reflexão de a questão do espírita, como é que se reconhece, não é? Aquele que se esforça por se melhorar. E aquilo que nós falámos foi essencialmente que quando os nossos companheiros encarnados entram na casa pela primeira vez, primeiro já vêm, ninguém entra, aqueles que entram pela casa, mesmo que sejam por curiosidade, por verem um nome na porta e quererem entrar, outros que sejam convidados, já vêm sendo trabalhados pela espiritualidade, já vêm sendo ajudados, por isso ninguém entra por acaso numa casa espírita. O consolo chegou primeiro, o consolo espiritual. E a primeira coisa que nós devemos falar e dar a conhecer àqueles que querem conhecer o espiritismo, a doutrina espírita, é dar a conhecer Jesus. Porque Jesus é o resumo do amor, o amor presente em todas as religiões, é o mestre e guia da humanidade, não é? Foi ele que nos trouxe este evangelho, não é? Eu vou rogar ao Pai que vos envie o Consolador. E aqui está o Consolador. E é isso, é dar a conhecer Jesus primeiramente. Conhecendo Jesus, chega e basta. Se ficar na doutrina, é porque esse é o caminho. Se abraçar outra religião, então tudo bem, é o caminho certo também, o caminho de cada um, não é? Mas esse é o resumo de tudo, é Jesus. Obrigada, Amanda. Eu vou só acrescentar o que vocês dois disseram, que eu acho incrível. Eu acho que qualquer pessoa que não conheça
vai se sentir bem-vinda com essa explicação, com esse amor, com esse carinho. Eu vou partilhar com vocês a minha opinião pessoal e minha experiência pessoal. Nós todos temos histórias diferentes. Eu vejo a iniciação, a doutrina, como eu chamo de o despertar, porque é quando nós despertamos, mas não para o que está lá fora, para nós mesmos. É um olhar interno. E eu tenho, hoje, não devia falar isso, mas eu tenho 25 anos, não, mentira. Eu tenho 38 anos e eu só fui despertar aos 37. E eu cresci em uma casa, meu pai sempre foi espírita, livros espíritas para todos os lados, para mim não passava de um monte de papel, não me fazia diferença nenhuma, eu nunca li. E eu fui da igreja católica, da igreja evangélica, eu tentei ser budista, eu visitei todas as igrejas que vocês imaginarem à procura de Jesus, à procura de Deus, à procura de tapar aquele buraco que estava ali dentro de mim. E foi só aos 37 anos que eu fui retornar lá do começo, assim, peraí, meu pai tinha um livro que era interessante, eu acho que eu vou ler. E aqui estou. Então, é mesmo despertar. Cada um tem o seu tempo, tem a sua hora, e é aquele olhar interno. Nós não olhamos para o outro, não olhamos onde que o outro está, o que ele está fazendo, quão evoluído que ele é, quão bonito que ele fala. Nós olhamos para dentro de nós mesmos todos os dias e tentamos melhorar nós mesmos. Claro que nos visando, nosso espelho é Jesus, não é? Então, qualquer pessoa será bem-vinda sempre a nossos estudos, as nossas leituras, a conhecer, não é? A nossa doutrina maravilhosa, que para mim não tem coisa melhor no mundo. Então, continuando e caminhando, infelizmente, para para o nosso finalzinho do nosso estudo. Me dê um minuto, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Então, do livro Respostas da Vida, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e foi ditado pelo espírito de André Luiz. A leitura será de número 3 e o título é Ingredientes do Êxito. Ingredientes do êxito. O êxito espera por você. Tanto quanto vem exaltando quantos lhe alcançaram as diretrizes. Largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas mortas. Não se detenha diante da oportunidade de servir. Mobilize o pensamento para criar vida nova. Melhore os próprios conhecimentos, estudando sempre. Saliente qualidades e esqueça defeitos. Desenvolva seus recursos de simpatia e evite qualquer impulso de agressão. Se você pode ajudar em auxílio de alguém, faça isso agora. Enriqueça seu vocabulário com boas palavras. Aprendendo a escutar, você saberá compreender. A melhor maneira de extinguir o mal será substituí-lo com o bem. Destaque os outros e os outros destacarão você. Viva o presente, agindo e servindo com fé e alegria, sem afligir-se pelo futuro. Porque, para viver amanhã, você precisará viver hoje. Habitue-se a sorrir. Recorde que desalento nunca auxiliou a ninguém. Não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo, porque a dificuldade é um meio que a vida se vale para melhorarmos em habilitação e resistência. Ampare-se, amparando os outros. Censura é uma fórmula das mais eficientes para complicar-se. Abençoe a vida e
todos os recursos da vida, onde você estiver. Não desconsidere o valor da sua dose de solidão, a fim de aproveitá-la em meditação e reajustes das próprias forças. Observe, todo tempo é tempo de Deus, para restaurar e corrigir, começar e recomeçar. Eu agradeço a vocês pelo estudo dessa noite, pelas nossas reflexões, pelas nossas partilhas. Nós estaremos reunidos na próxima semana, se assim Deus o permitir, para o capítulo de número 29. E eu conto com vocês, não é? Para a próxima semana. Olha, um beijo especial no coração de todos vocês.